Capítulo 11. Arrancando as raízes negativas. Certo dia, o mestre recebeu a visita de um homem, uma pessoa deprimida. Tão logo chegou, foi convidado pelo sábio para sentar e tomar um chá. Mestre, ando revoltado. Lembro-me o tempo todo do mal que já me fizeram e isso acaba comigo. Sinto-me triste e furioso. Sem piscar, o mestre respondeu: perdoe e esqueça. O homem não acreditou no que ouviu. Senhor, eu não sou feito de pedra. Como pode dar um conselho assim para alguém como eu, que já sofreu tanto? Estou muito magoado e ferido para simplesmente perdoar e esquecer. Foi quando o mestre concluiu: então eu vou te dar outra opção. Não perdoe e não esqueça. Tenha sempre na memória cada detalhe do que te fez sofrer no passado. Sonhe com isso até não conseguir mais dormir, até ter que tomar remédios. Chore e tenha muita pena de si mesmo. Perca peso e fique com uma aparência pálida e abatida. Faça com que todos os seus amigos se preocupem com você. Pare de falar sobre momentos felizes e interrompa as pessoas para reforçar o quanto você é triste e injustiçado. Aproveite e deixe que isso se agrave para uma ansiedade, gastrite ou enxaqueca. Assim você sempre se lembrará do mal que lhe fizeram. Se você acha que este é o melhor caminho a seguir, vá em frente. Boa sorte. Parabéns mais uma vez por você ter feito o exercício do capítulo anterior. Já neutralizou algum evento causador que influenciava sua vida negativamente. Você arrancou alguma raiz indesejada do seu jardim, ou no mínimo cortou os galhos dessa árvore que produzia frutos indigestos. A percepção de como isso vai impactar sua vida é responsabilidade de seu consciente. Algumas pessoas vão percebendo ao longo do tempo como as coisas estão mudando, enquanto outras conseguem até prever o que mudará antes mesmo de acontecer. Neste ponto, você já percebeu como o subconsciente funciona. Já viu a lógica dos ECI, ECS e ECF e entendeu, além de sentir na pele que perdoar as pessoas ligadas a esses eventos pode impactar em diversos níveis de sua vida. Com base nessa história relatada na página anterior, agora vamos dar um passo adiante e conversar um pouco sobre ressignificar o restante das nossas programações negativas, sobre arrancar as raízes das nossas dores e criar um jardim mais saudável e feliz. Este é o objetivo da hipnoterapia: ir direto ao ponto, à base dos dilemas e de nos oferecer um novo modo de sentir e agir. Numa sessão com a hipnoterapeuta, cada emoção ou memória apresentada pela mente subconsciente será analisada para ganhar novos significados. A pessoa tem então a chance de voltar à fita, ver-se diante da situação que a fez mal e trabalhar aqueles sentimentos à luz das referências que tem hoje, do que sente no momento e do que quer para a sua vida futura. É um trabalho muito bonito e intenso. Quem passa por isso não consegue se esquecer do que sentiu. Dessa forma, o evento causador inicial, o nosso já conhecido ECI, é neutralizado. Essa neutralização não significa que você não se lembrará mais do que aconteceu no passado. É como se você se lembrasse de um filme triste que assistiu há muito tempo. Você pode até contar a história do filme, mas provavelmente não se emociona mais, como no momento em que o assistiu. Ele simplesmente se torna neutro. A energia negativa associada ao ECI é eliminada
de modo a não incomodar mais. Assim, o subconsciente não precisa continuar o protegendo daquele evento e daquela emoção. Então se torna possível e simples para a mente aprender ou ser programada a lidar com aquilo de forma positiva. A pessoa mais importante. No capítulo 10, você aprendeu que o perdão neutraliza na mente o mal que alguém lhe causou. Mas agora você deve estar percebendo que, independentemente da causa ou do tamanho do problema, seu subconsciente também é o responsável por isso, não é verdade? Em outras palavras, você causou todos os seus problemas e sua infelicidade. Ainda mais importante do que perdoar aquele que o magoou é perdoar a pessoa mais importante do mundo, você mesmo. Quando fazemos isso, neutralizamos diversos eventos negativos que estão nos influenciando. Quantas vezes já erramos? Nos arrependemos ou nos frustramos por conta de nossas próprias ações? Por mais que você seja um daqueles otimistas, assim como eu, que acredita que todos os passos e erros do passado nos levaram ao que somos hoje, isso é a mente consciente, a razão ligando os pontos para sermos felizes. Isso é ótimo. Porém, no momento em que erramos e nos culpamos, essa emoção fica guardada na mente interna. Em nível subconsciente, devemos ter milhares de pequenas frustrações, culpas e arrependimentos. E está tudo bem. Na verdade, em geral, isso é bom. É assim que nossa mente se baliza para continuar nos impulsionando em direção à felicidade e nos afastando da tristeza. O problema é quando há uma dessas emoções em intensidade maior, ou que não foi bem resolvida quando surgiu. Então aquilo passa apenas de forma consciente, porém o subconsciente a fica remoendo e vivendo de acordo com aquela dor. Foi assim no caso do Flávio, de 25 anos. Veja o que aconteceu com ele. Ele só queria ser aceito. Homossexual, ele só queria ser aceito. Homossexual, ele não se sentia aceito. Carregava toda a culpa do mundo no peito por conta de sua orientação sexual. Por isso, permanecia, entre aspas, no armário. Pior ainda, não se sentia merecedor da felicidade e de suas conquistas profissionais, muito menos de um relacionamento amoroso, sincero e equilibrado. Quando a família o perguntava quando ele arrumaria uma namorada, a tortura era ainda maior. Mesmo se algum amigo ou parente simplesmente o elogiasse, ele não ficava bem. E só tinha um pensamento: essa pessoa não sabe o que fala. Se me conhecesse de verdade, não me elogiaria. Não por acaso tinha dificuldade de fazer amigos. Achava que qualquer um a seu lado estaria perdendo tempo. Por isso sentia-se solitário. Mas pensava que precisava se conformar com isso. Afinal, considerava-se apenas um perdedor. Até que teve a oportunidade de passar por uma sessão de hipnoterapia para descobrir o porquê de tanta desvalorização. Foi quando ele se viu criança, aos 5 anos, no momento que começou a chorar por conta de uma dor de cabeça forte. O pai, preocupado, pegou o carro para levá-lo ao hospital e saiu disparado. No caminho, talvez pela pressa e pelo desespero do pai, o carro entrou debaixo de um caminhão. O pai morreu na hora por conta do acidente. Na mente inconsciente de uma criança, o sentimento que surgiu no momento foi culpa. Se não fosse por aquela dor de cabeça, talvez pelo choro, seu herói ainda estaria vivo.
Aos 12 anos foi quando ele começou a sentir a atração por meninos, e sempre se colocando na obrigação de agradar e fazer as vontades dos coleguinhas na escola, deixando sua própria opinião de lado. Durante a sessão, ele mesmo entendeu que isso o fazia se sentir aliviado. Era uma forma de abafar o peso na consciência que sentia pela perda do pai, que lhe deu a vida. Durante o processo, Flávio pôde estar dentro da mente dele nos últimos momentos de vida de seu pai. E aqui a cena foi o oposto do caso já demonstrado. Pai, me desculpa, eu não queria que fosse assim. Eu não devia ter chorado por causa de uma dor. Eu causei toda essa tragédia. Eu não sabia o que estava fazendo. Me perdoe. Ele soluçava enquanto dizia isso de olhos fechados, imerso em sua imaginação, durante a hipnoterapia. Meu filho, nada foi culpa sua. O caminhão entrou na minha frente e aconteceu. Você é uma pessoa especial. Tenho muito orgulho de você. Siga sua vida, que eu estarei lá de cima, sempre com você. Não precisa pedir perdão. Mas se isso faz com que se sinta melhor, eu o perdoo, meu filho. Está tudo bem. Essas foram as palavras de seu pai, de acordo com o que a mente subconsciente de Flávio criou. Assim, Flávio sentiu o alívio do perdão de seu pai e finalmente conseguiu parar de se punir com esse pensamento, de forma consciente. Ele nem percebia que guardava. Entendeu subconscientemente que não tinha culpa e pôde perdoar a si mesmo. Graças a isso, passou a se sentir leve, como nunca havia se sentido. Passou a ver a vida com outros olhos, a se valorizar, ser feliz por quem ele era. Até mesmo conseguiu tornar pública sua orientação sexual e a família o aceitou normalmente, sem nenhum preconceito. Você merece suas conquistas? Como aconteceu com Flávio, uma das principais consequências da culpa é o sentimento de não sermos merecedores do que alcançamos. E se não acreditamos que merecemos, como você já sabe, nossa mente fará de tudo para não conquistarmos. Porém, não somos formados de uma única crença. Se em sua mente se sobressaírem as programações de que você fará o que for preciso para agarrar o que quiser, você conseguirá. Entretanto, o sentimento que você não merecia aquilo pode ficar incomodado. Um exemplo disso são aquelas pessoas que estão sempre se comparando com outros, frequentemente falando sobre suas dificuldades que sentem, medo de que as pessoas percebam que elas não são capacitadas e atribuem qualquer sucesso à sorte ou a outro fator externo. O pior é quando recebem um elogio pelo trabalho e acham que não é merecido, ou que os demais estão apenas sendo gentis. Essa situação é conhecida como a síndrome do impostor. Geralmente é causada por uma culpa subconsciente, que gerou um sentimento de desvalorização. É muito mais comum do que se imagina e não tem relação com o tamanho de seu resultado exterior. A questão é sempre interna. Parece que quanto melhor eu me saio, maior é meu sentimento de inadequação, porque penso que em algum momento alguém vai descobrir que sou uma fraude e que não mereço nada do que conquistei. Pasme, mas quem disse isso foi uma renomada atriz internacional, a Emma Watson, também conhecida como Hermione na saga Harry Potter. Em uma entrevista que ela deu em 2013 ao blog Rocky,
Segundo um estudo realizado pela psicóloga Gail Matthews, da Universidade Dominicana na Califórnia, dos Estados Unidos, esse tipo de pensamento atinge em menor ou maior grau 70% dos profissionais bem-sucedidos. Portanto, independentemente da situação ou do sofrimento que você esteja passando no momento, seja emocional, física ou profissional, são os sentimentos guardados aí dentro do subconsciente que o fazem se sentir assim. Hora de virar o jogo. Conforme você já percebeu, assim como Emma Watson ou o Flávio do caso anterior, muita gente se sente mal, provavelmente carregando culpas tão profundas e bem guardadas que boicota a própria felicidade. Não vale a pena seguir a vida desse jeito. Agora chegou a hora de você aceitar quem você é, do jeito que é. Você sabe, não tem problema errarmos. O importante é assumir que erramos e continuar o jogo da vida. Só assim é possível ser feliz. Mas antes de partir para o perdão a si mesmo, quer fazer um aquecimento? Quem foi a pessoa que você perdoou no exercício do capítulo passado? Já parou para pensar que talvez você tenha magoado essa pessoa, até mesmo sem saber? Nós dois sabemos que você não agiu por mal. A questão é que talvez algo que para você seja insignificante tenha causado uma grande dor nessa pessoa também. Ou talvez você sinta que é muito mais necessário pedir o perdão a outra pessoa, em vez de a mesma pessoa do exercício anterior. Se for o caso, tudo bem. O importante é aproveitar o exercício. Reflita por alguns minutos sobre como você pode ter errado com essa pessoa. Em seguida, demonstre para o consciente que você está aberto a aceitar seus erros. Como fazer isso? Da mesma forma que fez no capítulo anterior. Imagine que você escreverá uma carta para essa pessoa pedindo perdão por seus atos e talvez até pelos atos que nem sabe que cometeu, mas que possam tê-la magoado. Não sei se você observou, mas é possível recortar a carta do exercício anterior, assim como o da próxima página. Mas isso são suas emoções, seus pensamentos e suas palavras. Se você achar que deve entregar a carta para a pessoa, o faça. Talvez surjam resultados incríveis desse gesto. E se a pessoa para quem está escrevendo já se foi, rasgue a carta em pedacinhos e jogue fora, imaginando estar se livrando das emoções negativas. Porém, se preferir manter isso apenas para você, está ótimo também. Isso não mudará em nada a eficiência do exercício. O importante é você escrever. Este é um passo que poderá causar um grande impacto em seu subconsciente. Então pegue uma caneta e vamos lá. Escreva uma carta assumindo seus erros e pedindo perdão para alguém. Parabéns! Mais um passo concluído. Como se sente? Agora você fez seu consciente aceitar que está tudo bem em já ter cometido erros. Então está mais fácil do seu subconsciente também aceitar e se perdoar da culpa. Com isso, você estará neutralizando muitos fatores que estão causando sua infelicidade sem que você perceba. Eu explico como fazer. Vamos lá? Nas páginas a seguir, você fará um processo de conexão com sua infelicidade. Lembre-se de alguma situação que o fez sentir-se mal, consigo mesmo, frustrado, arrependido ou culpado. Não importa o contexto, talvez você ainda sinta essa culpa hoje. Se for o caso, melhor ainda.
Quando estiver pronto em um lugar tranquilo em que não haverá interrupção, coloque aquela música que toca a sua emoção. Talvez, por exemplo, uma música que escutou num momento de superação, ou mesmo a trilha sonora daquele filme que o marcou. Isso é algo particular. Imagine a cena da situação e como você estava se sentindo na hora. Você não sabia como aquilo poderia tomar essa proporção, seja em você mesmo ou externamente. Talvez simplesmente não soubesse o que deveria ser feito. Agora comece apenas a escrever como se sentiu culpado ou arrependido, sem pensar, sem se preocupar com a caligrafia, sem nada a mais na cabeça além da vontade de colocar para fora essas emoções. Deixe a sua mão escrever, sozinha, sem parar. A emoção está na mente subconsciente e vai aflorar quando você começar a escrever. E depois de escrever algumas linhas, comece a se aceitar, escrevendo algo como: eu não sabia o que estava fazendo, eu me perdoo e me aceito. Deixe bem claro em seu texto que você se perdoa. Escreva e repita quantas vezes quiser. Faça do verbo perdoar seu melhor amigo nesse momento. Quer um pouco mais de inspiração antes de começar? Quero compartilhar algo pessoal com vocês. Especificamente com você, pois muitos não chegarão até esta página. Você assumiu o compromisso e o está cumprindo. Aliás, você já compartilhou pensamentos e reflexões muito pessoais comigo aqui, durante a leitura deste livro. Sei que não foi fácil, me sinto honrado por sua confiança. Agora também me sinto confortável em lhe contar algo muito pessoal. Uma vez, quando eu estava ouvindo a música November Rain, do Guns N' Roses, minha mente me mostrou o quanto eu tinha de coisas para serem liberadas. Até que um dia decidi fazer o exercício de visualização, como este que estou propondo aqui, e a emoção veio à tona. Houve uma época em minha vida que enfrentei emoções bem impactantes, que vieram de forma inesperada. Quando eu tinha 13 anos, minha mãe foi acometida por um câncer de mama. É algo que nunca acreditamos que veremos de perto na própria família. Porém, meu pai foi determinante para manter a nossa estrutura, mais forte do que nunca. Ao mesmo tempo que dava segurança aos filhos, ele deu todas as forças que ela precisava para se libertar daquela doença, e ela conseguiu. Com esse sucesso, passei a acreditar que nada mais poderia abalar nossa família. Com a ajuda de meu pai, nosso herói, tínhamos enfrentado um câncer com sucesso, e qualquer problema que viesse dali para frente seria pequeno. Eu estava enganado. Uns 4 anos depois disso tudo, em uma manhã, enquanto tocava November Rain no piano, minha mãe entrou em casa bem abalada, com a ajuda de uma vizinha, e me deu a notícia. Meu pai tinha sofrido um infarto e falecido. Naquele momento senti o arrependimento de não ter tido mais momentos com ele, demonstrado mais meu amor de filho e a gratidão que eu sentia por tudo que ele me fez. Não me entenda errado, eu sempre fui muito ligado a ele. Eu era daqueles adolescentes que abraçava o pai quando ele chegava do trabalho. Porém, nossa mente emocional nunca está pronta para deixar alguém que amamos. E quando não temos mais a oportunidade, sempre achamos que poderíamos ter feito mais, não é verdade? Meu pai era o porto seguro financeiro da família e quando ele se foi, minha mãe passou a ficar muito preocupada em como iria administrar as finanças. Nesse momento que eu decidi me inundar de crenças das pessoas de sucesso financeiro, que não precisavam se preocupar com dinheiro. Então comecei a ler muitos livros sobre o assunto, biografias de pessoas de sucesso,
empreendedorismo, administração financeira, riqueza. Eu queria melhorar nossa situação. Porém, como eu ainda não estava fazendo faculdade e nem trabalhando, a principal preocupação da minha mãe era comigo. Ela vivia me falando para eu fazer algo, pois tinha muito receio de que eu passasse por dificuldades. Entretanto, eu sabia que eu estava fazendo uma programação mental muito importante. Foi nessa época que eu fiz a promessa mais importante da minha vida. Prometi a ela que não precisava se preocupar comigo, que tinha certeza que daria um jeito, teria muito sucesso e ela se orgulharia muito de mim. E como era de se esperar, por conta da morte do meu pai, minha mãe ficou muito abalada emocionalmente e provavelmente por conta disso o câncer retornou e se espalhou por seu corpo. Um ano depois do falecimento do meu pai, ela também se foi. Tanto ela quanto minha irmã faziam de tudo por mim e meus irmãos, e o maior desejo de ambos, como de qualquer pai, era ver os filhos bem felizes. E é aí que surgiu a culpa, que eu jamais poderia imaginar que de forma consciente. No momento em que eu fazia o exercício, comecei a chorar como criança. Eu me senti culpado por eles nunca terem tido a chance de me ver fazendo o que amo. Eu me sentia culpado por não ter chegado aonde cheguei antes de eles deixarem este mundo. Existia até a culpa de eu não ter me aprofundado mais nesse conhecimento antes, e talvez não ter permitido que a morte de meu pai abalasse minha mãe a ponto de o câncer retornar. No meu caso, enquanto as lágrimas rolavam no rosto, tudo o que vinha à minha mente e saía da minha boca eram as palavras: Mãe, me perdoe. Pai, me perdoe, me perdoe. Eu deveria ter chegado aqui antes, me perdoe. Até que a emoção foi aos poucos diminuindo e veio a imagem mental de ambos me abraçando e falando que estava tudo bem, que eu não tinha feito nada de errado. Pelo contrário, eles falavam que estavam orgulhosos de mim e diziam que eu me cobrava demais, que eu também deveria me orgulhar. Só então comecei a sentir o alívio e falar: eu me perdoo e me liberto dessa culpa. Não foi minha culpa. Eu me perdoo e me liberto. A sensação depois disso é indescritível. Só quem já liberou alguma emoção assim para saber do que estou falando. E sendo bem sincero, enquanto escrevo isso, sinto uma emoção boa, de como se estivesse limpando mais uma vez aquela culpa passada. Obrigado por me permitir isso. Se não houvesse você para ler, não haveria por que eu escrever isso. Enfim, esta foi a minha experiência, com uma emoção particular. Você terá a sua. Não quer dizer que você necessariamente precise chorar ou sentir o que eu senti. Talvez nem sinta nada no momento e passe a sentir depois, por exemplo. Cada pessoa reage de um jeito. Agora é sua vez. Está em um lugar tranquilo? Caneta na mão? Dê play na sua música e comece a refletir sobre seu momento. Lembre-se, você não teve culpa. Escreva o que sente ou sentia e afirme que se perdoa e se liberta dessa culpa.